Caí bem em dias de escuridão, há sonhos de luz, pra o bem de todos e não só de uns. Faz bem, em meio a tantos medos, ecoar a voz do amor, nutrindo a esperança, aliviando a dor. A nossa empatia ameniza sofrimentos, trazendo em meio ao pranto um pouco de alegria. Assim ninguém precisa usar tantos argumentos pra cuidar bem do outro a cada novo dia com amor. Cuide bem do amigo, cuide bem do enfermo e do doutor. Seja compassivo, não ponha em perigo a quem Deus ama. Cuide bem do amigo, cuide bem da vovó e do vovô. Seja compassivo, não ponha em perigo a quem Deus ama e você chama de meu amor. Muito boa noite para você que está conectado aqui no nosso Templo Provisório, que é esse canal aqui da Terceira Igreja Batista de Campos. Eu quero te falar que você é muito bem-vindo aqui, membro da Terceira Igreja ou não. Pega esse link aqui e compartilha com seus irmãos, compartilha com seus amigos, com sua família, para que todos estejam aqui conosco, cultuando o Senhor. Está começando um culto coletivo, então que você interaja, que você participe, porque esse culto não é para a gente assistir, não é para a gente ficar só como espectador, mas é para a gente participar dele, mesmo cada um nas suas casas. Meus irmãos, eu quero lembrar a vocês de algumas coisas que a gente já tem falado, para que você procure saber se sua organização, seu ministério está tendo alguma reunião, está tendo algum encontro online, para que você participe durante a semana, que você também doe algum alimento não perecível, seja em forma de alimento mesmo comprando e deixando lá na igreja, ou em forma de doação financeira, através da conta aqui da nossa igreja, que está aqui na descrição do vídeo, para que a gente socorra pessoas que estão passando necessidades mesmo. Eu sei que está todo mundo num momento muito difícil, todo mundo está, pelo menos a maioria das pessoas estão passando por um momento de aperto financeiro, mas aquilo que nós pudermos doar, não deixe de doar, mesmo se for pouco. Deus não olha o valor, mas olha o coração, olha a intenção. A gente tem o exemplo da viuvinha pobre que na Bíblia, que entregou 2 moedinhas, tudo que ela tinha, mas ela entregou o pouco e para Deus foi muito, para Deus foi a maior oferta ali daquele dia. Que você entregue o que você tiver, mas que seja de coração, com alegria, com intenção de somar, de ajudar, de alegrar o coração do seu Deus e alimentar aqueles que precisam dos nossos semelhantes. Eu quero também te lembrar que na quarta-feira nós temos culto, às 20 horas, se Deus permitir. Vai ser nosso culto de oração, que você vem aqui para a gente orar junto. A gente precisa orar mais, estarmos unidos aqui em oração, ok? Eu estava pensando sobre esse tempo, né? Esse período que a gente está passando de quarentena, e eu lembrei de Jesus, quando ele foi enviado pelo Espírito a passar 40 dias, a quarentena dele, no deserto. Deserto, período de seca, período de escassez, de provação e de tentação. É um período que a gente tem passado, meus irmãos. Como Jesus, a gente precisa vencer esse período, passar por esse período, mas com qual objetivo que o Espírito
enviou ele ao deserto para ser tentado, para que ele, na sua condição humana, fosse preparado e aprovado para que ele fosse enviado e começasse seu ministério. Meus irmãos, nesse tempo, Deus está nos provando, Deus está nos preparando. Pelo menos essa intenção do coração dele, só precisa que você permita que você seja preparado e passe por essa prova com aprovação, para que eu e você sejamos enviados. Nós estamos sendo enviados agora para nossas casas, para o nosso quarto fechado, para que a gente suba a montanha e esteja com Deus. Quando passar esse período, nós vamos continuar na nossa comunhão com Deus, mas nós vamos ser enviados para que o mundo conheça quem é o Senhor através da nossa vida, para que as pessoas que conhecem vocês e que vão conhecer, as pessoas que convivem com vocês, percebam a diferença entre você antes da quarentena e você depois da quarentena, que você tem um encontro com o Senhor, assim como Jesus teve um encontro de consagração no deserto, que eu e você tenhamos esse encontro, essa transformação, e que as pessoas não nos reconheçam, porque nós vamos ser enviados para salvar pessoas em nome de Jesus, para resgatar pessoas do inferno e trazê-las para Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Então digita aqui no comentário, interage com a gente, para que a gente esteja em comunhão nesse tempo também. Vamos cantar, meus irmãos, vamos louvar o Senhor. A música Ao Erguermos as Mãos, da Aline Barros. A gente tem essa fé de que quando a gente estender as nossas mãos para clamar, para adorar, o Senhor vem com graça e favor. O Senhor é santo, é poderoso. O Senhor é santo e poderoso. Você crê nisso? Você realmente acredita que Ele é poderoso para vir e nos dar aquilo que a gente precisa? Deus é santo e nos pede para que a gente ande também em santidade. Vamos cantar. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Vamos cantar santo. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é.
Santo somente o seu nome é. Vamos continuar cantando, que a gente está seguro nas mãos, nos braços do nosso Deus. Seguro, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nós estamos seguros nos seus braços. Nenhum mal nos atingirá, porque nós estamos firmes, mesmo em meio a problemas. Mesmo em meio a problemas. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ele nunca nos abandonou, nunca nos deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Tu és Senhor, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, Deus. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. E caio em tua graça, caímos em sua graça, Deus. E caio de novo em tuas mãos. Não temos pra onde fugir, Deus. E caio em tua graça. Feche os seus olhos e louve o Senhor. E caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, Deus. Em teus braços é o meu
Deus. Que Deus nos abençoe com sua palavra agora proclamada. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Eu espero que todos estejam bem, desfrutando da graça e do amor do nosso Deus. Quero dizer que também sinto falta dos irmãos, sinto falta dos cultos da igreja, mas antevejo a hora em que voltaremos a nos reunir lá no templo. Estou aqui fazendo esta gravação com o André, o irmão André, cuidando da parte técnica. Eu quero lembrar que hoje, domingo 19 de abril, é o sexto domingo sem termos cultos na igreja. Mas cito isso para que nos lembremos do seguinte: já faz um bom tempinho, não estamos começando o nosso isolamento, já vencemos um bom período. E por isso eu quero convidá-los a fazermos como fez Samuel no passado. Numa ocasião de vitória, ele voltou-se para o povo e disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quero convidá-lo individualmente ou com a sua família a dizer isso: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Gostaria, nesta minha breve meditação, de falar sobre a grandeza do Salvador que nós temos. O segredo da vitória na vida cristã não depende apenas de opiniões teológicas que nós tenhamos. Alguns diriam, eu sou calvinista, outros diriam, eu sou arminiano, uns diriam, eu sou pré-milenista, outros, eu sou pós-milenistas, e ainda outros diriam, eu sou amilenista. E uma série de outras opiniões teológicas. Nada contra nós nos posicionarmos a respeito destas coisas e de outras. Mas o que eu quero dizer é que não são elas o fator determinante para que sejamos vitoriosos na nossa caminhada cristã. Na verdade, a vitória do cristão depende do lugar que ele dá ao Salvador Jesus na sua vida. Qual o lugar que Jesus tem na sua vida? Ele ocupa o primeiro lugar no seu coração? Ele está sempre presente nas suas cogitações, em todos os momentos da sua vida, ele é buscado, ele é considerado? Para dar o primeiro lugar a Jesus em nossa vida, nós precisamos conhecê-lo bastante. E como que podemos conhecer a Jesus? Saber da sua grandeza, da sua singularidade? Bem, eu creio que a Bíblia revela isso. O Novo Testamento está repleto de textos, de episódios que mostram que Jesus é muito grande e é, portanto, digno de toda a nossa confiança e fé. Ele pode garantir a nossa salvação. Ele pode ser o penhor da nossa esperança. Ele pode se revelar absolutamente digno de confiança, digno de que busquemos a Ele de todo o coração e de coração aberto nos momentos de perplexidade, nos momentos de tribulação aos quais todos nós estamos sujeitos. Leremos um texto na Palavra de Deus, dentre tantos que poderiam ser lidos, para mostrarmos a mesma coisa, a grandeza do Salvador. Leremos um que escolhi, pelo qual tenho grande apreciação. Evangelho segundo João, capítulo 6, versos 66
a 69. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andavam mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós já temos crido e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus revelou neste episódio, a meu ver, e eu quero destacar isso, duas coisas que apontam realmente para o fato de que ele é um grande Salvador, que ele é maravilhoso, capaz de merecer a nossa fé e a nossa inteira confiança em todas as circunstâncias. Primeiramente, Jesus revelou aqui ser o Mestre sem igual. Ele já havia ensinado muitas coisas, digamos, mais fáceis de serem aceitas, mas agora era no seu entendimento, no seu sábio entendimento, chegado o momento de ele avançar em seus ensinos, dele proferir novos ensinamentos importantes e que iam numa progressão de tudo aquilo que ele tinha para ensinar aos seus discípulos. Jesus disse então aquilo que está registrado nos versos precedentes a esse texto. Vou ler alguns versículos que são uma importante mostra da razão pela qual houve um problema ali com os ensinamentos de Jesus. Versos 48 e 51. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. 52 e 55. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua carne? Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E finalmente, versos 62 e 65. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? E continuou: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Estes ensinamentos de Jesus, então, provocaram uma forte reação. Aconteceu, registra o verso 60, que muitos dos seus discípulos já não gostaram daquilo que ele falou. Diz exatamente assim o verso 60. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Uma outra versão diz: quem o pode suportar? Muitos rejeitaram o seu ensinamento, não gostaram. Há pessoas assim, que são muito seletivas, ainda hoje, muito seletivas. Gostam de alguns textos, não gostam de outros, são capazes de ouvir certas pregações da palavra, capazes de acompanhar certos estudos bíblicos, mas não todos. Quando sermões, mensagens, leituras bíblicas não agradarem a ele, eles vão manifestar o seu agrado, vão fazer a sua crítica, vão manifestar a sua rejeição aos ensinamentos de Deus. Houve ontem, há hoje,
E penso que haverá sempre esse tipo de reação ao ensino da palavra de Deus. E pior do que esta rejeição aos ensinos que Jesus proferiu, foi o que aconteceu logo depois. Muitos o abandonaram. Diz o verso 66, tristemente. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andavam mais com ele. Desertaram de Jesus. Talvez tivessem presenciado muitos milagres. Talvez tivessem se deleitado com muitos ensinamentos de Jesus. Talvez até tivessem, alguns deles pelo menos, comido do pão e do peixe que ele multiplicou. Mas agora desertaram. A deserção dói. Dói sim, eu sei disso. A deserção dói na igreja, aos demais membros da igreja. A deserção dói também no coração dos pastores, dos líderes da igreja. E eu creio, é um pensamento meu, que doeu no coração de Jesus também. E agora, que fazer? Parece que Jesus tinha fracassado. Se ele fosse um mestre qualquer, se ele fosse um homem pecador como nós, embora tenha se feito verdadeiramente homem, jamais pecou. Mas se ele fosse assim como nós, ele talvez fizesse o seguinte: fosse correndo atrás desses desertores. Talvez dissesse alguma coisa para eles, mais ou menos assim: o que é que houve? Vamos conversar? Eu quero explicar melhor para você, não foi bem assim como vocês podem achar que foi. Vamos nos sentar, vamos conversar, vamos dialogar. Talvez até dissesse: olha, se vocês não gostaram, eu tenho um plano B, e bem que gostaria de apresentá-lo para vocês. Mas Jesus não fez isso. Não foi atrás dele, não se preocupou em dizer-lhes nada, ele não baixou o nível, ele simplesmente permaneceu firme, inabalável, entristecido sim, mas firme, inabalável, como uma rocha, ele que é a própria rocha. Mas Deus tinha um plano para salvar o homem. A entrega do seu filho como cordeiro para ser sacrificado por nós. Por isso é que Jesus falou em comer a sua carne, em beber o seu sangue. João Batista tinha ensinado, João capítulo 1, versos 29 e 36, que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O ensinamento de Jesus foi o mesmo, só que dito de uma forma figurada, que causou tanto escândalo, e eles sequer cogitaram de uma explicação por parte de Jesus. Jesus não tinha plano B nenhum. Jesus não tinha nenhuma alternativa para apresentar-lhes. O problema estava não no ensino de Jesus, mas no coração deles. E eu quero deixar bem claro aqui isto que me impressiona: a serenidade de Jesus. Ele permaneceu como uma rocha, como grande mestre. Os seus discípulos o abandonaram, mas ele permaneceu firme aos planos do Pai. O plano de Deus sempre é bom, sempre é perfeito, sempre é agradável. Você suportaria aquilo que aconteceu com Jesus? O que é que você teria feito? Teria acabado o seu ministério? O de Jesus não acabou, continuou. Ele revelou ali ser um mestre como nenhum outro. Tudo parecia desabar, mas na verdade ele estava firme, resoluto a prosseguir até o fim,
obedecendo à vontade soberana do Pai. Jesus falou o que era preciso falar e não o que as pessoas gostariam de falar. Preste atenção, há muitos oradores que têm a habilidade de detectar o que as pessoas gostariam de ouvir e fazer o seu discurso buscando dar às pessoas isso, o que elas querem ouvir. Mas Jesus não, mestre dos mestres, ele disse na hora certa o que as pessoas precisavam ouvir. Ele é, portanto, digno de ter a nossa fé e a nossa confiança, não importa o que esteja acontecendo. Em segundo lugar, neste episódio, Jesus revelou que o seu reino avançará sem depender das nossas escolhas. Independentemente das nossas escolhas, o seu reino avançará. Depois dessa decepção inicial, Jesus revelou que estava tão seguro, mas tão seguro, que voltou-se para os 12 discípulos e fez-lhes uma pergunta que eu classifico como surpreendente e também impressionante. Quereis vós também retirar-vos? Era como se Jesus estivesse dizendo: quero dar-lhes a oportunidade de se manifestarem. Vocês têm a liberdade, vocês têm o livre-arbítrio. Querem ir embora como aqueles? Ou querem continuar comigo? Qual a escolha que vocês têm? Eu respeito a liberdade de vocês. Sabem, meus queridos irmãos, se Jesus fosse um mortal qualquer, ele não faria essa pergunta. Era uma pergunta arriscada. Ele não correria o risco. Vai que os 12 também dissessem: muito obrigado, realmente foi bom até aqui, mas nós estamos aqui com algum problema para continuar. Alguns diriam: acho que eu vou voltar às pescarias lá no Mar da Galileia. Outros iriam para outro lado, mas eles não fizeram isso. Na verdade, aconteceu algo impressionante. Se Jesus falhasse aqui, ele não teria ninguém mais para ouvir os seus ensinos, as suas pregações. Esta pergunta, a coragem de fazer a pergunta, revela ainda de uma maneira talvez ainda mais forte quão seguro Jesus estava de si. Quanta confiança ele tinha no Pai, no plano do Pai. O plano do Pai estava certo. Deus jamais erra. E Jesus estava disposto a seguir adiante, independentemente da resposta que os seus discípulos lhe dessem. Vale a pena confiar em Jesus. Se Jesus ficou triste com aquela deserção, o episódio ainda não acabou, ele agora haveria de experimentar uma tremenda alegria. O que aconteceu em seguida, na verdade, fez transbordar de alegria o coração de Jesus. Pedro, sim, Simão Pedro, o discípulo tantas vezes impulsivo, tomou a palavra, tomou a frente dos seus companheiros e respondeu numa fala que eu vou dividir em 3 partes. Mas eu imagino que ele falou com uma entonação de voz impressionante, falou com a voz forte, falou olhando nos olhos de Jesus e falou assim: primeiro, Senhor, para quem iremos nós? Respondeu em tom de pergunta. Mas esta é uma daquelas perguntas que já leva em si mesma a resposta. Sim, Senhor, há muita gente que nós podemos seguir. Há deuses para todo lado, em todos os países. Mas não há nenhum igual a Ti. Há falsos messias, nós ouvimos deles. Talvez mais adiante se levante algum outro. Mas não há nenhum igual ao Senhor. Muito obrigado pela liberdade de escolha. Este é o sentido da palavra de Pedro.
mas não há ninguém igual ao Senhor. Em segundo lugar, ele disse: tu tens as palavras da vida eterna. Que coisa! Como gosto desta parte do pequenino e maravilhoso discurso de Pedro. Tu tens as palavras da vida eterna. Vida eterna. Uma vez em Maringá, onde fui pastor, a igreja resolveu iniciar um programa de rádio e buscamos um nome e escolhemos a partir de alguma coisa. Eu tinha lido uma pesquisa feita entre universitários nos Estados Unidos sobre qual era o maior anseio da vida dele. E eu me surpreendi com a resposta que dizia: o maior anseio daqueles universitários era a vida eterna. Vida eterna. E o programa do rádio passou a ser Vida Eterna. Eu lembrei-me também, e isso está bem marcado dentro de mim, que era uma coisa forte na minha alma. Porque, havendo me convertido aos 21 anos, me lembro que eu tinha antes sede de vida eterna. Sabia que eu estava condenado, perdido, mas sabia onde estava, em quem estava a vida eterna. E o Senhor me alcançou e deu-me vida eterna. Sempre desejei isso e alcancei, porque Jesus disse: dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão. E finalmente Pedro disse: nós já temos crido e nós bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Pedro revelou também a conclusão espiritual dele e dos discípulos, que eles tinham crido e que continuariam a crer em Jesus. E acrescentou que, na verdade, eles não apenas criam, eles também sabiam e continuariam sabendo, colecionando experiências com o Salvador. Crer e experimentar. Que resumo extraordinário! Como isso agradou ao Senhor. Qual a sua escolha, meu querido irmão? Qual a sua escolha? Ah, meu querido, lembre-se da grandeza que Jesus revelou em um momento tão difícil. Que grande Salvador nós temos. Confiemos nele para todos os momentos da nossa vida. Estejamos com ele na alegria, estejamos com ele na perplexidade. Ele venceu e tem poder e ele tem amor para nos dar, para que continuemos a ser com ele mais do que vencedores. Que Deus abençoe a cada irmão, a cada amigo. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste vão me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, em ti cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quão grande é o nosso Deus, grandioso é o nosso Deus, Ele é maravilhoso, imensurável. Que nossa vida exalte o seu nome,
Que essa semana seja uma semana de bênção para você e para sua família e para tudo aquilo que você fizer. Deus abençoe muito a sua vida. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento incrível que vivemos com o Senhor juntos aqui. Mas que esse culto se prolongue, Pai, nas nossas casas. Que a cada dia a gente preste culto, que a nossa vida seja um culto de adoração ao Senhor constante. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela oportunidade de te servir e te adorar. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo estejam comigo, com cada irmão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe muito você.